Olá, olá, eu chamo-me Constança Coelho e eu sou coach e eu ajudo pessoas a terem carreiras alinhadas com a sua missão de vida. E no desafio de hoje eu vou partilhar contigo 20 regras para seres feliz. E porquê é que eu trago estas regras? Porque todos nós queremos ser felizes, certo? Então, primeiro que tudo eu peço que tu subscrevas o meu canal, coloques like no vídeo e partilhes esta informação, este vídeo com quem tu achares que possa fazer a diferença na vida dele ou na vida dela. Então, vamos lá falar um bocadinho das regras para sermos felizes. Então, há muitos livros, há muitos artigos, há muitos blogs, muitos cursos a falarem de como é que nós podemos alcançar a felicidade. Eu tenho uma visão muito particular e eu acredito que ser feliz é algo que se consegue caminhando ao longo da nossa jornada pela vida. Não é o objetivo em si, mas é algo que nós vamos vivenciando. E nesta jornada pela vida, nós temos que nos responsabilizar pela nossa vida e se a nossa vida não está no rumo que nós queremos, então chegou a hora de mudar esse rumo, ok? Então, para fazeres essas mudanças e mudanças sustentadas, eu vou-te inspirar partilhando contigo estas 20 regras para teres uma vida mais feliz. E também mais fácil, certo? Estas regras não são minhas, eu retirei-as de um senhor, Gurdjieff, não sei se já ouviste falar, que é considerado um mestre do autoconhecimento. E a primeira regra que este senhor partilha connosco é que é importante fazer pausas, intervalos de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, no máximo. E repetir essas pausas na vida diária, pensando em ti, analisando as tuas atitudes. Às vezes parece uma regra tão simples e ao mesmo tempo quase difícil de colocar em prática, não é? Mas não é. É possível ter uma vida menos agitada, menos estressada e fazendo o quê? Parar, respirar e analisar, ok? 10 minutos em cada 2 horas de trabalho. Se não consegues, coloca um lembrete, coloca um timer aqui no teu telemóvel para fazer isso. 2 em 2 horas ele dá-te um toque para tu fazeres então esta primeira regra, colocar em prática esta primeira regra. Então, e a segunda regra é aprender a dizer não, sem te sentires culpado ou achar que magoaste alguém. Querer agradar a toda a gente é um desgaste enorme. E eu sei do que é que estou a falar, porque eu tinha muita dificuldade em dizer não, mas eu não dizia não, mas dizia sempre sim. E como é que eu ficava? Ficava enraivecida comigo própria, porque eu estava a fazer coisas que eu não apetecia, que eu não queria e fazia de má vontade. Então é muito importante saber dizer não, sem culpa. Nós não temos que agradar a toda a gente, não temos que fazer aquilo que os outros querem, temos que fazer aquilo que faz sentido para nós no nosso timing, no nosso tempo, ok? Então, quando disseres não a alguma coisa ou a alguém, então faz esse, ou diz esse não com o teu coração leve, sem criar culpa, porque a culpa depois também nos desgasta imenso, ok? Então, aprende a dizer não sem te sentires culpado ou achares que magoaste alguém, ok? Então, passamos então de imediato à terceira regra. Planeia o teu dia, mas deixa sempre um bom espaço para o improviso, consciente que nem tudo depende de ti. E isto é verdade, certo? Então, nós acreditamos que temos sempre o controle da nossa vida. Planeamos tudo, há pessoas que planeiam tudo ao ínfimo pormenor. Mas o que é certo é que nós não conseguimos ter o controle completo da nossa vida. Há coisas que nós controlamos, há outras que nos saem completamente fora do controle. Nós temos que sim planear os nossos dias, porque assim tornamos-nos organizados, disciplinados, não é? E que nós conseguimos avançar em prol do que nós queremos realizar na nossa vida, mas sem sermos extremamente controladores. Porque se formos controladores da nossa própria vida, se alguma coisa sai fora do plano, ou se algum imprevisto surgir, entramos completamente em colapso, ok? Portanto, vamos planear os nossos dias, mas deixando sempre um bom espaço para um improviso que a vida nos traz, ok? E aceitar isso como sendo algo natural da vida. E passamos de imediato à quarta regra, e a quarta regra diz que nos devemos concentrar em apenas uma tarefa de cada vez. Porque por mais ágeis que sejamos, ou que sejam os nossos quadros mentais, nós vamos cansar-nos.
E nós, mulheres, temos uma tendência muito grande para fazer muita coisa ao mesmo tempo, ok? Somos multipotenciais, somos multifuncionais, sei lá, somos tudo multi. E isto desgasta-nos imenso, muita coisa ao mesmo tempo, cuidado, ok? Então, vamos fazer as coisas bem feitas, uma tarefa de cada vez. E agora passamos então à regra número 5. Então, esquece de uma vez por todas que és imprescindível. No trabalho, em casa, no teu grupo de amigos, por mais que isto desagrade, se tu não estiveres lá, a vida continua a andar. Tudo anda sem a tua atuação. A não seres tu próprio. Tu, para viveres, precisas de ti próprio. Para ti, tu és imprescindível, para os outros não. Ok? Faz sentido para ti? Pensa bem nisto. Esquece de uma vez por todas que és imprescindível. Ok? Então passamos de imediato à regra número 6, que é abre a mão de ser o responsável pelo prazer dos outros, ou de todos os outros. Nós não podemos fazer isso. Temos que nos responsabilizar apenas por fazer coisas que nos deem prazer a nós, é claro, estando num grupo, numa família, temos de ter os outros em atenção, mas não podemos ser responsáveis pelo prazer de todos os outros, ok? Regra número 7, pede ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir ajuda às pessoas certas. E isto para mim foi uma regra que mudou muito a minha vida, porque eu não conseguia mudar, eu não conseguia pedir ajuda. E porquê é que eu não conseguia pedir ajuda? Porque eu achava que pedir ajuda era quase como se eu não fosse competente para conseguir resolver as minhas coisas. E, portanto, isto não é verdade. Nós não temos que ser super-heróis, super-heroínas, e às vezes temos momentos difíceis e é nesses momentos que nós temos que pedir ajuda. Ajuda para coisas muito simples. Por exemplo, eu fui operada a um joelho e eu tive que pedir ajuda por uma coisa tão simples que era tomar um duche, que eu não conseguia estar de pé sozinha, tinha que me ajudar e, portanto, pedir ajuda sempre que necessário, mas tendo o bom senso de pedir às pessoas certas, ok? Nunca te esqueças disso. Nós somos seres humanos e não somos ilhas, e por não sermos ilhas, não vivemos isolados e precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda para nós e muitas vezes temos que ajudar os outros também, ok? Então vamos ficar disponíveis para isso. Não é fácil para mim, não foi fácil para mim e não é, mas tem que ser, ok? E então agora passamos à regra número 8. E esta regra é também muito interessante. Diferencia os problemas reais dos problemas imaginários e elimina-os, porque são pura perda de tempo e ocupam espaço mental precioso para coisas importantes, porque muitos dos problemas que nós temos são apenas imaginação. Eles são criados aqui na nossa mente e que nunca se concretizam. Portanto, não vamos perder tempo a criar cenários que nunca se vão concretizar. Então, vamos focar realmente naquilo que nós queremos manifestar na nossa vida, ok? Portanto, diferenciar problemas reais dos problemas imaginários, ok? Passamos de imediato à regra número 9, e na regra número 9 é tenta descobrir o prazer das atividades que nós fazemos diariamente e que nem conseguimos, muitas vezes, ter prazer com elas. Por exemplo, que é uma coisa tão simples, dormir, comer, tomar banho. E pensando que isto são coisas espetaculares e que nos permitem estar na vida de uma maneira diferente. Se conseguires ter uma boa noite de sono, não é? No outro dia vais te sentir revitalizado. Se comeres bem e saudavelmente, o teu corpo vai-te agradecer. Se tomares banho, para mim, tomar um duche com água quentinha é um dos prazeres que eu tenho logo de manhã, então, ou no final do dia, é uma coisa que me dá um prazer imenso e uma calma, uma tranquilidade e é um bem-estar imenso, ok? Então são pequenas atividades que nós temos no nosso cotidiano, simples. Nós às vezes andamos à procura do prazer em coisas tão, às vezes, difíceis de alcançar e esquecemos que são nestas pequenas coisas do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, que nós podemos encontrar esse prazer, ok? Passamos de imediato à regra número 10, e nesta regra é uma coisa muito simples também, é evitar envolver-te na ansiedade e na tensão alheias. O que é isto? E além disso, portanto, não te envolvas
nos conflitos dos outros, nas dores dos outros, nas ansiedades dos outros. Constância, mas eu tenho uma amiga que está a passar por uma dificuldade e eu não ajudo. Ajuda, sim, mas sem te envolveres, não é? E porquê é que é importante nós não nos envolvermos? Podemos ter uma reação diferente, porque quando nós nos envolvemos, perdemos também a capacidade de ajudar essa pessoa. Então, evitar envolver na ansiedade e tensão alheia dos outros e esperar um pouco e depois retomar o diálogo e a ação. Isto acontece também muitas vezes quando há uma discussão, não é? Então, o que é que acontece? Se eu alimento aquela discussão, o que é que acontece? Aquilo pode tomar umas proporções que não acabam, que não terminam, não é? E vai trazer conflito, desgaste, irritação, raiva, não é? Então, muitas vezes, a melhor reação que nós podemos ter é a pessoa está chateada, está irritada, é parar, não dar resposta à pessoa e depois, mais tarde, quando a pessoa estiver calma, então retomarmos essa conversa e fazermos as coisas de maneira diferente, não alimentando a raiva daquela pessoa naquele momento, porque a pessoa pode estar a vivenciar uma coisa que poderá até não ter nada a ver connosco, certo? Então, regra número 11, família não és tu. A família está junto de ti, a família faz parte do teu mundo, compõe o teu mundo, mas não é a tua própria identidade. E isto é muito importante. É sabermos distinguir que eu sou eu, faço parte da minha família, sou um membro e faço parte dela, ok? Faço parte do sistema familiar, mas eu não sou a minha família, eu não posso responsabilizar pela minha família, eu responsabilizo-me por quem sou e pelo meu papel na minha família, meu papel de mãe, de filha, de tia, ok? De irmã, ok? Isso sim, mas não perco a minha identidade dentro da minha família. Eu sei qual é o meu lugar na minha família, ok? E isto é muito importante. Nós sabemos qual é o nosso lugar dentro da nossa família e qual é o papel que eu tenho que desempenhar nesse lugar que é o meu. Passamos então à regra número 12. Perdão, e na regra número 12 é importante entender que princípios e convicções é importante que tu percebas que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso, perdão, e muitas vezes trava o movimento da busca. Então é assim, o que é que isto quer dizer? Entender princípios e convicções fechadas. As pessoas que são muitas vezes detentoras da sua verdade, há pessoas que só elas é que sabem tudo, são as detentoras do mundo, elas sabem, a verdade é delas. Não é certo. Não é certo, nem é certo nem errado. Acho que não é uma postura correta, porque cada um de nós tem os seus princípios, tem as suas convicções. Ok? As convicções é aquilo em que nós acreditamos. Cada um de nós, não é? E, portanto, eu estar a querer que o outro que está ao meu lado ou que o outro com quem eu trabalho tenha as mesmas convicções que eu, não está certo, porque as minhas convicções vêm todo da minha história de vida, tal como os meus princípios. Os princípios que eu aprendi, os meus valores, os meus princípios, as minhas crenças, aquilo em que eu acredito, as minhas convicções, têm tudo a ver com a história de vida e com as aprendizagens que eu fiz ao longo da vida, sobretudo na minha família. E, portanto, é errado eu querer que estar muito fechado nesses princípios e não estar aberto para outros, ok? E estar aberto que o outro possa pensar e acreditar coisas diferentes de mim, ok? Então, passamos de imediato à regra número 13 e na regra número 13 diz que é preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente, pelo menos no raio de 100 km. Não adianta estar mais longe, ok? Portanto, nós precisamos sim ter alguém de confiança. Para quê? Para que nós possamos muitas vezes partilhar as nossas dores, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, muitas vezes também, e precisamos de uma pessoa que nos desafie, que nos apoie, que esteja para nós, ok? Tens alguma? Eu não tenho muitas, mas tenho, ok? E estão a menos de um raio de 10 km, 5 km, ok? Então, agora, a regra número 14, é importante saber a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perder o sentido da importância subtil de uma saída discreta. Há alturas em que nós temos que sair discretamente de situações, ok? E, portanto, é muito bom que nós tenhamos a consciência de qual é o momento certo para eu sair de cena, ok? A regra número 15
significa, ou diz o seguinte: não queiras saber se falaram mal de ti e nem te atormentes com esse lixo mental. Pelo contrário, escuta o que disseram bem de ti, com uma reserva analítica, sem qualquer convencimento. Então, vamos focar naquilo que as pessoas dizem de bem de nós e não do que as pessoas falam mal de nós, porque se o falar mal de nós pode ter um impacto muito negativo em nós, ok? Agora, vamos então para a regra número 16. E a regra número 16 diz o seguinte: competir no fazer, no trabalho, na vida a dois, é ótimo. Sabes para quê? Para quem quer ficar esgotado e perder o melhor da vida. Então, vamos competir ou não. Mas se calhar de forma saudável, não? Fazendo de maneira diferente, ajudando os outros. Sendo ambiciosos, claro que sim, mas sem que seja algo que nos tire a nossa paz, que nos esgote e que nos estresse, certo? Passamos de imediato à regra número 17. A rigidez é boa na pedra, não no ser humano. A ele cabe firmeza. Eu uso muito a expressão, nós temos que ser firmes. Eu falo nisto sobretudo na relação com os nossos filhos. Nós temos que ter com os nossos filhos uma relação de amor, mas também de lei. E a lei aqui tem muito a ver com o ser firme. Os nossos filhos precisam de amor e precisam de regras, e as regras são estabelecidas através da firmeza, não da rigidez. Para mim, a firmeza é a pessoa sentir-se segurante, sentir-se... é aquilo que a pessoa quer, é aquilo que a pessoa acha que faz sentido, é ser firme e não ser rígido, ser inflexível. Então a rigidez é boa para a pedra, mas não é boa para nós seres humanos. Nós devemos ser firmes naquilo que nós queremos e achamos que faz a diferença na vida das pessoas. Firmeza, ok? Firmeza. Passamos de imediato à regra número 18, e a regra número 18 diz o seguinte: uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não percas uma oportunidade de te divertir. Então, sempre que tiveres, devemos trabalhar, é claro, mas também sempre que tivermos uma oportunidade para fazermos algo que nos dê prazer, então bora lá, porque o prazer é algo que nos ajuda imenso e muitas vezes recompõe mais do que o prazer e dá-nos alegria, dá-nos vontade de viver e de estar na vida. Então, não perder uma oportunidade de te divertir, de teres prazer. Passamos de imediato à regra número 19, e aqui na regra número 19 diz o seguinte: não abandones as tuas 3 grandes e inabaláveis amigas. Sabes quais são? A intuição, a inocência e a fé. Ok? Nunca deixes de seguir aquilo que tu sentes, aquilo que tu... Muitas vezes tu não sabes porque é que sentes determinada coisa ou perante determinada pessoa que tu tens uma determinada reação. Tu não sabes porque é que isso acontece, mas intuís, tu sentes aquela pessoa é de confiança ou não é de confiança, sentes que deves fazer determinada coisa ou não. Isto tem tudo a ver com aquilo que é algo que nós não conseguimos explicar, é uma intuição, mas também a nossa inocência e a nossa fé. A fé de acreditarmos muitas vezes sem sabermos porquê, mas nós acreditamos. E estarmos perante isso com alguma inocência que também nos faz falta. Então, regra número 19, não abandonares as 3 grandes e inabaláveis amigas que são a intuição, a tua inocência e a tua fé. E passamos de imediato à última regra, que é a regra 20ª, entende de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente, tu és o que fizeres de ti mesmo. É claro que sim, não é? Tu és o que tu fizeres de ti mesmo, ou seja, tu és as decisões que tu tomas, tu és as escolhas que tu fazes, porque tu és aquilo que tu decides fazer contigo próprio. Então, nunca te esqueças, responsabilidade a 100% por quem tu és, por aquilo que tu fazes na tua vida, por aquilo que tu queres concretizar na tua vida. Então, nunca te esqueças, tu és o que fizeres de ti mesmo. Eu não sei se tu vais conseguir colocar todas estas regras de imediato na tua vida, mas o que eu te quero dizer é que vai colocando, pelo menos, vai tentando diariamente colocar algumas delas em prática, ok? Porquê? Porque eu sei que elas te vão ajudar a alcançares
ou alcançares a felicidade não, mas pelo menos a que a tua jornada diária seja cada vez mais leve, mais feliz, ok? E também tendo uma postura de bem-estar e de equilíbrio com tudo o que nós fazemos, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja sobretudo connosco. Então, bora lá colocar em prática estas regras e diz-me aqui abaixo nos comentários qual é a regra que tu vais começar já a colocar em prática. A regra ou as regras, ok? Então, um beijinho e até para a semana, ok? Com outra temática. Então, um excelente fim de semana para ti.